Bom dia. Bom dia. Sexto encontro. A luz brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas. Deus Pai nos envia. O testemunho dos profetas do Antigo Testamento, amplamente proclamado nesse tempo litúrgico do Advento, nos leva ao entendimento de que a chegada do Messias que celebramos no Natal é a chegada de uma luz fulgurante que ilumina toda a nossa vida. É Deus conosco, o Emanuel. Alegres, vamos cantar para acender a nossa vela, pedindo a luz do Espírito Santo. Iniciemos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A nossa cena do nascimento do menino Jesus, vamos colocar hoje em nosso presépio a imagem de São José. É por meio do consentimento desse homem de fé que Deus pôde concretizar a sua obra. São José, esposo de Maria, o homem fiel e justo, aquele que foi escolhido para ser modelo para os pais, e aquele que foi também escolhido por Deus. São José, rogai por nós. Deus Pai nos comunica. A Sagrada Escritura descreve com sutileza de detalhes a participação do ser humano no projeto de Deus. Escutemos com atenção a leitura do Evangelho de São Mateus, de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, de 18 a 24. Mamãe! Então vamos ouvir o Evangelho do nosso encontro de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, era homem de bem. Não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus está conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora uma história. Vamos, Pedro. Pedro, vem aqui, ó. Pedro, vem aqui. Senta aqui.
Aqui também. Ó, agora uma história. Escute Pedro, Joaquim, ó, escute bem a historinha. Dizem que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Foram primeiro ao inferno, então. Ao abrirem a porta, viram uma sala em cujo centro, no meio da sala, havia um caldeirão de sopa. E à sua volta estavam sentadas pessoas com muita fome e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher com um cabo comprido, que lhes permitia alcançar o caldeirão, mas não a própria boca. O sofrimento era muito grande. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica àquela do inferno, a primeira. Havia o mesmo caldeirão e as pessoas em volta, e também as colheres de cabo comprido. Mas a diferença é que todos estavam saciados da sua fome. Então o homem disse a Deus: eu não compreendo por que aqui as pessoas estão felizes, enquanto na outra sala morrem de aflição, se é tudo igual, o caldeirão, a colher. Deus sorriu e respondeu: você não percebeu? É porque aqui elas aprenderam a dar comida umas às outras. Agora nós vamos repetir. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Ilumina a nossa vida. Ilumina a nossa vida. E nos ensina a viver. E nos ensina a viver A fraternidade. a fraternidade. Amém. Amém. Mamãe, Não tá, então. mamãe, umas partes que eu não entendi, mas eu não lembro qual que era. O que é saciadas? É, saciadas. Saciadas é tipo quando você tá com fome. Aí daí você vai, come uma comida e fica saciado. Ou seja, você supriu a necessidade da fome. Entendeu? Você acabou com a fome. Quando você tá com sede, você bebe água e acaba com a necessidade da sede. Eu entendi tudo. E o que você achou dessa história aqui? Qual que é a diferença do céu e do inferno? A sala era igual? Uhum, O caldeirão era igual? uhum, A sopa era igual? uhum. A colher era igual? Era. Qual que é a diferença então? Porque lá no inferno, eles não conseguiam, a colher era grande, eles não conseguiam colocar na boca. E no céu, um dava comida pro outro. Daí alcançava a boca do outro, né? Então o que é isso daqui? Mas isso não significa que vai ser assim, né? Tipo, É uma história. É. Mas então o que as pessoas do inferno estavam? Apesar de elas estar sofrendo, o que elas eram? Escravos. Escravos do Isso. egoístas. Egoístas. Eram Pessoa egoísta que só pensa em si próprio. Não pensa nos outros. E no Evangelho também. O que fala hoje do Evangelho? De São Lucas? Zé. São José. Como que era o nome do pai de Jesus? José. E o nome da mãe de Jesus? Maria. E como que era o nome dos avós de Jesus? Eu sei. Santana. E vovô? Joaquim. São Aqui. São Joaquim. É isso mesmo. Então, veja que esse evangelho fala do nascimento de Jesus. Daquela forma que a gente conversou aquele dia, né? Como que Jesus nasceu. Quando Deus fez a humanidade, quando Deus criou tudo que tem no céu e na terra, que tem nos mares, Deus criou e no mundo animal, Deus colocou ali o que? Um macho e uma fêmea para se multiplicarem, para se reproduzirem. E com os seres humanos, Deus criou o homem e criou a mulher. Quando o homem e a mulher se unem, nascem filhos, nascem crianças. E aí, o grande mistério, por isso que a vida de Jesus, sempre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo vai ser um mistério na terra. É um mistério que a gente tem que se esforçar muito para tentar entender. E quando Deus nos chamar para ir para o céu, aí sim a gente vai conseguir entender tudo perfeitamente bem. Porque no caso aqui de José e de Maria, Maria ela ficou grávida pela ação de quem? De José.
Pela ação do Espírito Santo. Ficou grávida pela ação do Espírito Santo, porque veja o que fala aqui. Fala assim que Deus predestinou que Jesus nascesse, porque Jesus iria salvar o povo dos seus pecados. Então, quem salva o homem é Deus. Então, a iniciativa de salvar a humanidade veio de Deus. Mas aí significa que São José não foi o pai biológico de Jesus. Mas aí significa que São José não é o pai verdadeiro de Jesus? Não significa. Ele é o pai legítimo. Por quê? Porque ele é o esposo de Maria. Ele já estava casado com Maria naquele tempo. Ele já estava casado. E aí, quando ele resolveu... Ele meio que rejeitou Maria no começo. Por quê? Porque daquele grande mistério que Maria estava vivendo, São José não tinha sido convidado. E aí, como que ele foi convidado? Pelo anjo no sonho. Pelo anjo no sonho. Então, isso aqui, isso que eu entendi. O pai de Jesus é Deus, né? É Deus. Então, Jesus é o Filho único de Deus. então, mas eu não entendi, então, por que não era, tipo, o pai... Biológico? Por que não era o pai biológico? Porque sim, o pai e a mãe biológico, isso aí você vai entender mais daqui a algum tempo. Né? Isso é uma coisa mais para ser falado daqui a alguns anos ainda. Quando Deus colocou assim como... Só saiba assim, ó, que no mundo animal tem o macho e tem a fêmea. Quando o macho e a fêmea eles cruzam, nascem ali as crias. Com os seres humanos tem o homem e tem a mulher. Quando o homem e a mulher se unem através de um ato de amor e de entrega, nascem as pessoas. Então, essa questão de ser biológico, São José não teve a participação direta de se unir com Maria para que fosse gerado o Filho de Deus. Tipo, ele não sabia, tipo, não queria essa, tipo, queria outra, né? Outra o quê? Não é que não queria outra mulher, tipo, ele era solteiro, né? Daí não, ele estava casado com Maria. Os dois, eles já tinham conhecimento de Deus, eles já estavam casados. Só que aí, Maria conhecia José e José conhecia Maria no sentido de que eles já estavam sendo preparados para aquilo. Então, mas é que ele não, tipo... que ele... Só antes de se casar, né? Antes de conhecer a Maria, tipo, ele não... Aconteceu do nada, assim, né? Como assim, do nada? Eles eram prometidos em casamento, certo? Uhum. Então, é como se eles fossem se conhecendo, as famílias com certeza se conheciam, né, Angel? E aí, o que aconteceu? Eles se casaram, só que das duas formas, não é assim igual eu com o pai, casamos, já viemos morar junto, já tivemos nossos filhos. Não, lá os judeus, eles casavam, fazia a festa do casamento, a cerimônia, e daí depois, mas não podia ficar junto igual eu com o pai, assim. Depois, né, depois que se ia se unir. A segunda etapa era morar na mesma casa, mas eles já estavam casados. Porque a leitura fala, a leitura fala assim, José, seu esposo, era um homem justo. Então os dois sabiam, os dois conheciam. Só que os dois eram tementes a Deus, os dois amavam a Deus. Então eles queriam se guardar para Deus, né? Se guardavam para Deus. E aí o que aconteceu? Deus já existia o Filho lá na eternidade. Jesus já existia desde sempre. Por isso que ele não foi criado, né? Ele já existia, ele nunca não foi criado assim, ele já existia, certo? Nós somos criaturas de Deus, não somos? Nós somos criaturas de Deus. Jesus não é criatura, ele já é eterno, ele já existe. É um mistério que a gente não vai entender. Mamãe! A gente não vai entender, é um mistério. Nem se for pro céu e daí sim, quando a gente for pro céu, daí sim. Então, mas aí, o que a gente tem que aprender hoje? O seguinte, que José e Maria, eles tinham um plano, né? Tinham um plano de se casar, né? Quem sabe ter filhos. Mas como eles eram totalmente, assim, amavam a Deus, eram entregues a Deus, eles fizeram um plano de Deus. Resolveram fazer um plano de Deus. Não é que são escravos, né? Tipo... Não, eles se entregam de coração. Deus lançou o convite para eles, tanto porque o anjo pergunta para ela.
O anjo não chega falando, você vai ser. Não obriga. O anjo dá o convite de Deus e ela pensa e ela dá o sim, assim como São José. Pensou, refletiu e deu o sim a Deus. Então, e aqui na historinha fala assim, né? Que aquelas pessoas do inferno, que estavam no inferno, sofriam por quê? Porque eram egoístas. E as pessoas que estavam no céu não sofriam. Por quê? Porque se entregavam, né, umas às outras, né? Dava comida para outra, né? Se alimentavam umas às outras. Ou seja, elas não eram egoístas. Então é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser como Maria, como José, como essas pessoas que estavam aqui no céu. Não querer fazer a coisa para si própria, né? Não querer fazer coisa para si própria, mas querer o quê? Entregar a vida a Deus, fazer o plano de Deus. Porque fazendo o plano de Deus, a gente vai também doar por mão, não é? E a gente vai ser feliz. Né? Então, igual a Ana falou ontem na celebração, ela falou, tipo, tem um problema. Daí, tipo, não é resolvendo tudo, não é, tipo, resolver... Correndo, né? Entrega pra Deus, daí depois vai resolver, né? Isso, é. Porque sempre a gente faz a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, a gente também vai ser feliz, não é? Amém? Amém. Então vamos para a nossa oração. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo por esse dia do novena, pela nossa família. Pedindo por todas as famílias do mundo. Também por São José, pedindo pelos pais, né? Por todos os pais. Modelo que nos dê força para todos os pais. De São José. Por todas as mulheres que sigam o exemplo de Maria. As crianças que sejam, como a Ana falou, do menino Jesus. sigam o exemplo do menino Jesus, né? Para que as famílias sejam santas, sejam felizes, né? Doando assim cada uma e fazendo a vontade de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pedimos ao nosso anjo que nos ajude nesse dia de hoje, nessa semana que a gente está entrando agora, para o Santo Natal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, sempre. Amém. Agora, a cada invocação, nós vamos responder amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Amém. Esteja em nosso coração para nos conservar. Amém. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir. Amém. Que nos acompanhe para nos guardar. Amém. Olhe por nós. Olhe por nós. E derrame sobre nós a sua bênção. Derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como que é o tema? O tema é: a luz brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas. Vamos cantar? Vai para a gaita. A gaita, Pedro. Aqui, ó. Nossa, Qual que é? uma estrela.